Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra e nunca comprará. A paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus podem nos dar essa verdadeira paz. Amém. A palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 3. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 3, que diz assim: Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Amém. Então, o que está escrito aqui na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 4, que diz assim: Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Isso está acontecendo na igreja hoje em dia, né? Quantas igrejas que era pregado o que Jesus pregava, né? Mas o que Jesus pregava? A palavra de Deus diz que antes de Jesus vir aqui na terra, né, João Batista, um servo de Deus, um pregador da palavra de Deus, ele pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Depois veio Jesus Cristo. Depois que Jesus Cristo foi batizado, né, e começou a pregar a palavra de Deus, Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, pregava assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, né? Mas o que está sendo pregado hoje em muitas igrejas? Hoje está sendo pregado o dinheiro, está sendo pregada a riqueza, está sendo pregado que o crente ele tem que, né, trabalhar numa empresa que ele ganha muito dinheiro, que ele vai ganhar muito dinheiro, né, que o crente ele tem que morar numa mansão, que o crente ele tem que dirigir um carro de luxo, que o crente ele tem que ter relógio de ouro, né? É isso que está sendo pregado em muitas igrejas, né? E também está sendo pregado que o crente ele pode falar palavrão, falar mentira, né? Viver em adultério, viver na prostituição. Por quê? Porque Jesus Cristo já morreu na cruz para salvar ele. E nada do que ele faça vai impedir ele de ter a salvação em Cristo, né? Porque tem até alguns teólogos que pregam que existem pessoas que já nasceram para serem salvas, né? E que essas pessoas elas podem ter uma vida fazendo coisas que desagradam a Deus, que no final elas vão ser salvas. Então isso é um evangelho que Jesus não pregou. Jesus, ele nunca pregou, né, que os servos de Deus, eles têm que ter riquezas aqui na terra, né? Que os servos de Deus, né, eles podem fazer o que eles quiserem, né, da vida deles, que eles podem fazer até o mal, que mesmo assim eles vão ser salvos. Não. Jesus Cristo ele ensinou, né, que os servos de Deus
eles têm que deixar a mentira, eles têm que parar de falar mentira, eles têm que parar, né, de cometer adultério, eles têm que parar de praticar a prostituição, eles têm que parar de roubar, né, e eles têm que falar sempre a verdade. Eles têm que fazer o que Deus disse para fazer, né? Jesus ensinou que o crente, ele tem que amar primeiramente a Deus, acima de todas as coisas, e depois amar o próximo, como a si mesmo, né? E muitas vezes os crentes de hoje amam mais o carro de luxo, mais a mansão, né? Muitas tem crentes que amam mais o adultério, amam mais a prostituição, amam mais a mentira do que Deus, do que o próximo, né? Hoje nós vemos pessoas que são batizados, que têm carteira de membro de uma igreja, praticando o adultério, praticando a prostituição, praticando a feitiçaria, né? Existem crentes que vão na igreja, mas também vão em centros, né, fazer obras malignas, né? Existem crentes que vão jogar futebol, né? E aí o neocrente está lá jogando futebol e falando palavrão também junto com os outros jogadores, xingando também, né? E não é isso que Deus quer, né? Porque a palavra de Deus diz que pela boca do crente só pode sair palavras para edificação dele e edificação de quem estiver perto dele, né? Então, palavrão, mentira, não são palavras, né, de edificação, né? Aqui, em segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 3 diz: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Existem muitos crentes que eles estavam seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo, até que eles aceitaram aquela teologia satânica da vida deles, aquela teologia que diz que a pessoa pode ter uma vida fazendo as vontades do diabo, as coisas que agradam o diabo, que mesmo assim vão ser salvos, né? Aqueles crentes que antigamente eles se vestiam com roupas decentes, né? Se vestiam igual servos de Deus, e hoje eles usam roupas do jeito que o diabo gosta, roupas que causam escândalos, porque o teólogo, usado pela serpente que é o diabo, falou para eles que eles podem usar roupas que causam escândalos, né? Que mesmo assim eles vão ser salvos, né? Teólogos que falaram: o irmão, a irmã fala mentira, mas não tem problema não. Jesus, ele já morreu na cruz para salvar o irmão, a irmã. Então, mesmo falando mentira, o irmão e a irmã estão salvos. Só que Jesus não disse isso não. Jesus pregou que o diabo é o pai da mentira. Jesus pregou que o diabo, ele vai ser condenado e vai ser lançado no lago de fogo. Então, aquele crente que fala mentira, aquele crente, né, que fala palavrão, esse crente, ele também será lançado no lago de fogo. Porque a mentira, né, o engano, né, os palavrões, isso tudo não é de Deus, né? Hoje existem muitos crentes que estão sendo enganados pela serpente, né? Então, por isso que nós temos que vigiar, sempre estar lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, pedindo a orientação de Deus para a gente ler a Bíblia, porque a Bíblia não é um livro comum que a gente lê do jeito que a gente quer. Nós temos que pedir a orientação de Deus, né? Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente tem que orar, pedir que Deus nos ensine, né, a palavra dele, né? Porque quando a nossa vida aqui na terra terminar, não é teólogo que vai descer do céu
para levar a igreja, mas é Jesus Cristo. Então, não é a palavra do teólogo que salva, não é a palavra do pregador que salva, mas é a palavra de Jesus Cristo, a palavra de Deus. Se o teólogo estiver pregando o que Jesus Cristo pregou, né, aquelas pessoas que aceitarem aquela palavra na vida delas e praticarem aquela palavra serão salvas. Agora, se o teólogo estiver pregando a sabedoria dele, estiver pregando as palavras dele, mas não as palavras de Cristo, então quem ouvir ele, der ouvidos para esse teólogo e fizer o que esse teólogo disse para fazer, serão condenados. Porque o que salva a gente é a palavra de Deus, é a gente praticar, né, a palavra de Deus. Agora aqui, em Provérbios capítulo 14, verso 12, diz assim, Provérbios capítulo 14, verso 12 diz, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos de morte. Então, existem palavras, pregações que parecem ser de Deus, mas não são de Deus. Muitas vezes a pessoa pensa que a teologia da prosperidade é de Deus, né? Que aquele pregador que está pregando que Deus vai fazer aparecer dinheiro na conta das pessoas, que Deus vai colocar um carro de luxo, né, na garagem da pessoa, que Deus vai preparar uma mansão, né, para a pessoa, né? Então esse pregador, né, ele está errado. Esse pregador, ele está pregando um caminho de morte, porque carro de luxo não vai levar ninguém para o céu, mansão não vai levar ninguém para o céu, dinheiro no banco não vai levar ninguém para o céu, mas o que vai salvar a gente é a gente praticar aquela palavra que Jesus ensinou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, né? Agora aqui em Gênesis, capítulo 3, Gênesis, capítulo 3, aqui a partir do verso 1, né, diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Eva era uma mulher que ela conhecia a palavra de Deus. Adão era um homem que conhecia a palavra de Deus. Então eles não pecaram porque não conheciam a palavra de Deus. Eles pecaram porque desobedeceram a palavra de Deus. Eles desobedeceram, né, o mandamento de Deus. E hoje o diabo está falando em muitas igrejas aí, né, que falar mentira não tem problema, que praticar o adultério não tem problema, que o crente casar, separar não tem problema, que o crente ser casado com mais de uma pessoa não tem problema. Porque aquela mesma serpente que enganou a Eva também está enganando esses crentes. E quantos crentes que conhecem a palavra de Deus estão dando ouvidos à serpente e não à palavra de Deus, né? Aqui diz, né, aqui em Gênesis capítulo 3, né, verso 2 e o 3 diz: e disse a mulher, a serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Né? Um casal que conhecia a palavra de Deus, mas foi rebelde, né,
né, só porque a serpente falou que aquele fruto que Deus falou que não era para eles comerem daquele fruto era bom, né? Eles foram ali naquela ilusão que a serpente ali apresentou para eles. Aqui no verso 4 em diante diz, Gênesis capítulo 3, a partir do verso 4 diz: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Né? Deus disse que se eles comessem daquele fruto, daquela árvore, eles iam morrer. Que eles poderiam comer do fruto de todas as árvores ali do jardim. Mas aquele fruto daquela árvore não era para eles comerem daquele fruto daquela árvore, que eles iam morrer. Só que chegou a serpente e falou que Deus estava errado. Que a palavra que Deus tinha falado estava errada. Né? Falou, Deus está errado. Né? O que Deus falou está errado. Né? Deus falou que vocês vão morrer se comer o fruto daquela árvore? Não, Deus falou mentira. Se vocês comerem o fruto daquela árvore, vocês não vão morrer não. E Adão e Eva, eles não deram ouvidos à palavra que Deus tinha falado para eles, mas deram ouvidos à palavra da serpente, né? Porque Deus estava falando a verdade para eles, e a serpente estava falando a mentira, né? Só que eles preferiram dar ouvidos à mentira da serpente do que à verdade de Deus. Hoje tem muitas igrejas onde tem teólogos pregando mentira, pregando, né, que adulterar não tem problema, cometer adultério não tem problema, viver na prostituição não tem problema, falar mentira não tem problema, né? Usar roupas que causam escândalos também não tem problema, né? Então esses teólogos estão sendo usados pela serpente, né? E Deus, Ele nos ensina nessa noite que não é para a gente dar ouvidos para teólogos, para pregadores que estão sendo usados pela serpente, mas é para a gente dar ouvidos para a palavra de Deus. Se Deus falou que alguma coisa é pecado, é porque é pecado. Mas muitas vezes a serpente usa o teólogo para falar, não, isso aí não é pecado não. Deus falou que é pecado, mas dá ouvidos para mim. Eu falo que não é pecado. Só que não é o teólogo e nem a serpente que vai te salvar. Quem pode escrever o teu nome no livro da vida é Deus. Então nós não podemos ficar dando ouvidos para teólogos usados pela serpente e pelo diabo. Mas nós temos que dar ouvidos para essa palavra de Deus. Se Deus falou que é pecado, é pecado. Se Deus falou que não é bom a gente fazer tal coisa, não é bom. Mesmo que o teólogo falou que é bom, mesmo que a serpente falou que é bom. Né? E aqui no verso 6 diz, Gênesis capítulo 3, a partir do verso 6, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Então, depois que a serpente falou aquela mentira para ela esqueceu que Deus falou que aquela árvore, que o fruto daquela árvore não era para comer. Então na cabeça de Eva ela pensou, esse fruto é bom. Esse fruto é bom para comer. E ela comeu o fruto e levou para o marido dela, Adão. Né? E aí eles pecaram porque eles desobedeceram a Deus. Né? E Deus tirou eles ali do jardim do Éden. E aqui diz, né, em Gênesis capítulo 3, verso 6, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento,
tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Hoje tem muitos crentes que estão vendo que aquelas igrejas que só prega dinheiro, que só prega que Deus vai fazer aparecer dinheiro, aquelas igrejas que não pregam contra o pecado, aquelas igrejas que só ficam ali pregando, né, que Deus está distribuindo dinheiro. Tem muitos crentes que olham para essa igreja e falam: essa igreja é boa. Tem muito crente que fala: eu não vou naquela igreja que prega contra o pecado, aquela igreja que prega o arrependimento, aquela igreja que prega que o reino de Deus está chegando. Não. Eu vou naquela igreja que está pregando, né, que o pregador falou que Deus vai colocar um carro novo na minha garagem, que Deus vai me dar a chave de uma mansão, que Deus vai fazer aparecer dinheiro na minha conta no banco, que Deus vai preparar um emprego para mim que eu vou ganhar muito dinheiro. Eu vou naquela igreja lá. Só que aquela igreja não prega a salvação. Aquela igreja prega as coisas aqui da terra, que não vai salvar ninguém, né? Então, né, a Eva, depois que a serpente mentiu para ela esqueceu que Deus falou para ela, que não era para ela comer do fruto do jardim. A serpente falou que o fruto era bom, ela acreditou na serpente, mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo Eva sendo uma conhecedora da palavra de Deus. Ela deu ouvidos para a serpente, e ela comeu daquele fruto, e levou aquele fruto para o marido dela também, e ele comeu daquele fruto, né, e desobedeceram a Deus, e Deus tirou eles do paraíso. Hoje tem muitos crentes perdendo a salvação, crentes que eram daquelas igrejas que pregam contra o pecado, aquelas igrejas que pregam: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, igual Jesus pregava. E esses crentes estão indo para aquelas igrejas que pregam que o dinheiro é a coisa mais importante que existe, que Deus só está dando dinheiro, né? Que Deus não está salvando, mas Deus só está dando dinheiro. Aquelas igrejas que pregam que o crente pode fazer o mal, que isso não vai tirar a salvação dele, né? Então os crentes, eles estão sendo enganados pela serpente, né? E aqui em Gênesis capítulo 3, a partir do verso 23, Gênesis capítulo 3, a partir do verso 23 diz: o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Então Deus tirou Adão e Eva lá do jardim, né? E Adão, ele foi trabalhar na terra. Ele teve que plantar semente ali na terra para crescer ali, né, uma plantação, né, que serviria de alimento para ele e para a esposa dele, a Eva. Verso 24: e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Né? Então, e tem também igrejas. Tem igrejas que antigamente se pregavam: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E hoje estão pregando só dinheiro. Hoje estão pregando que o crente, ele pode fazer o mal, né? O crente, ele pode falar mentira, né? E ali fica pregando que Deus está dando dinheiro, distribuindo chave para as pessoas, né? Então, e hoje, igrejas que pregavam a palavra de Deus, né, foram até enganados pela serpente. E essas igrejas, né, não vão ser salvas, né, porque Deus, ele só vai salvar aquela pessoa que pratica os ensinamentos de Jesus Cristo, né? Hoje tem até pastores, presbíteros, obreiros, diáconos, né, que quando chega domingo, né, ao invés, né, deles, né, irem, né, para aprender a palavra de Deus, né, de manhã, né, ter uma reunião de manhã na igreja para aprender a palavra de Deus, para cantar louvores para Deus, muitas vezes eles vão lá para o campo e ficam lá a manhã inteira,
um xingando o outro, falando palavrão, jogando futebol, né? Um querendo ser melhor que o outro, brigando por causa de time, né? E muitas vezes foram ungidos pastores, presbíteros, diáconos, né? Mas estão o quê? Dando ouvidos à serpente. Então a unção deles não vai salvar eles, né? Aquele crente que quando chega à noite está orando por revelação, falando língua estranha, mas de manhã estava lá no campo jogando futebol, falando palavrão, falando mentira, brigando por causa de time, né? Aquela revelação que ele passa não vai salvar ele no dia do juízo, né? Porque quem pode escrever o nosso nome no livro da vida é somente Deus. O livro da vida não está em nenhum ministério aqui da terra, em nenhuma igreja aqui dentro da terra. Está lá no céu com Deus, né? E lá em Apocalipse Deus fala que os adúlteros, que os mentirosos, né? Que aqueles que fazem maldade, aqueles que fazem a vontade do diabo, eles não vão entrar no reino de Deus, né? Então não interessa, né, as mentiras que muitos teólogos e pregadores, né, enganados pela serpente, falam. O que importa é a palavra de Deus, porque o que vai salvar o crente é ouvir essa palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, os ensinamentos de Jesus e praticar. Que o Senhor Deus continue falando com cada um de nós. Amém. Vamos orar para agradecer a Deus a palavra que o Senhor Deus tem revelado para nós. Glórias ao Senhor Deus, glórias ao Senhor Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Eu te agradeço, Senhor Deus, a tua palavra de salvação revelada para nós, Senhor, porque o Senhor não quer que sejamos enganados pela serpente, igual Adão e Eva foram, mas o Senhor quer nos salvar, Senhor. O Senhor tem revelado para nós a tua palavra de verdade. Senhor, abençoa, Senhor Deus, né, em nome de Jesus Cristo, todas as pessoas que estão vendo esse vídeo, ouviram esta tua palavra, Senhor Deus, e que seja feita a tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.